Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Tava lá no meu Instagram, entrei no Instagram e falei, nossa, eu acho que não é no meu Instagram a live, é no Facebook. Já tô confundindo tudo, gente. Já tô confundindo tudo. Eu tava no meu Instagram, falei, nossa, será que é aqui mesmo? Aí vim aqui pro Face, lembrei que essa live é no Facebook. No grupo Z, não é no meu Instagram. Boa noite, pessoal. Vamos ouvir essa música linda que eu usei no ritual de prosperidade com o Santo Expedito, olha ó. Boa noite, pessoal. Cabelo roxo só lá no meu Instagram. Quem quiser me ver de cabelo roxo, cabelo de libertação, é no meu Instagram, @rosana.rubio. Eu tava lá de cabelinho roxo, porque eu tava aqui, ó, nas minhas velas, ó, preparando o ritual de libertação, os meus protetores aqui, ó, kit proteção. Eu tava trabalhando, meu cabelo tava roxinho, gente, roxinho. E eu entrei no Instagram para dar um beijo pro pessoal que me segue lá, os meus amigos do Instagram. E aí eu vim correndo pra cá e tô aqui no Facebook agora com vocês. Muito feliz de estar aqui hoje falando sobre um tema muito importante, um tema muito interessante. Pessoal, lembra da água, ó. Coloquem o copo de água, a jarra de água, pra gente tomar no final da live, tá? Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. É isso aí, gente. Tem muita coisa pra falar, tem tanta coisa legal. Eu anotei tudo, gente. Eu anotei porque, olha, eu não quero perder nada. Tá tudo aqui anotadinho, tudo que Samuel me disse, tudo que as entidades, meu mentor maravilhoso passou, eu anotei tudo para não esquecer nada, porque a gente fica tão empolgado e falando, que a gente se perde. Então eu anotei os tópicos. Aí alguém disse que viu meu cabelo. Ah, Wagner, você viu meu cabelo roxo? Tava roxinho, né? Tava bem na energia, assim, ó, mística da libertação. Mas eu também tô com meu anel, ó, Saint Germain. Eu tô toda aqui com a minha mandala de proteção espiritual do Dr. Miller. Olha aqui, ó, meu colar de mandala. Tô toda pronta para trabalhar com vocês a libertação, porque, gente, esse momento que nós estamos passando é um momento kármico. E como eu já tinha dito na outra live, quem não assistiu a minha live da semana passada, vai lá, procura, é fácil de achar. Não sei se a Daniela já colocou no YouTube também, do Grupo Ser. Aí você pode ir lá também, se porque é mais fácil de achar. E você assiste, porque a primeira parte eu tô falando da como transformar karma em dharma, falei sobre karma, o que é karma,
como funciona o karma, mas eu não vou ficar falando mais, não vou voltar, porque se eu ficar voltando, a gente não termina, a gente não consegue fazer o ritual que eu quero fazer com vocês. E eu quero muito fazer o ritual. E acho que ainda nessa quarta a gente não consegue fazer o ritual. Porque eu quero falar de vários tipos de karma. E aí nesse ritual a gente vai trabalhar todos. O karma individual, o karma familiar, né, moça? O karma familiar, o karma de relacionamento, o karma de empresarial, de doença, o karma coletivo e o planetário, que é o que a gente está vivendo agora, e também o coletivo, tá? Então, eu quero começar essa live. Eu acho que é importante nesse momento a gente fazer uma oração, né? Uma oração, mas aquela oração que vem do coração. Aquela oração que eu não vou ler, que não foi psicografada. Eu acho que agora é o momento da gente fazer o nosso pedido individual, né? Para o nosso karma individual, que foi o karma que eu já falei na live passada. A gente entrou no karma familiar, né? E eu vou falar hoje sobre karma familiar e vou falar hoje sobre karma de relacionamento, né? Relacionamentos kármicos. E aí no final vai ter uma surpresa que vocês vão amar no final da live. Para quem estiver aqui, nós vamos praticar uma coisinha aí, nós vamos fazer um exercício. E durante a semana eu vou estar passando para vocês os resultados desse exercício, tá? Do karma de relacionamento. É um trabalho bem legal. Bom, gente, então, vamos lá? Podemos começar? Estão preparados? Vamos fazer essa oração agora. Uma oração para o nosso karma individual, para o nosso karma familiar, para o nosso karma de relacionamento, né? Se a gente, como eu disse, karma não é punição, né? Karma não é castigo, karma é aprendizado. Mas esse aprendizado, gente, ele exige da gente um pouquinho de sabedoria para lidar, né? Então, assim, mesmo quando eu falo com vocês sobre karma de relacionamento ou familiar ou qualquer tipo de karma, eu tenho que falar com vocês sobre posicionamento mesmo, né? Eu aprendo com as situações que eu vim aqui para aprender, coisas que eu deixei de fazer. Então, o que é o karma? É punição? Não. Eu falei na live passada, então não vou ficar repetindo muito, vou só dar uma pinceladinha. Então ele não é punição? Não, ele não é castigo, não, mas o que ele é? Ele é aprendizado. É causa e efeito. Então numa vida passada, primeiro para acreditar em karma, tem que acreditar em reencarnação, né, vidas passadas, tem que acreditar, né, no espírito, né, na alma eterna. E acreditando em tudo isso, você vai conseguir entender o que é karma, né? Então o karma, ele está muito, muito relacionado ao que você veio fazer aqui, né? O que você decidiu lá, né? Que você precisava aprender, que você não aprendeu, que você precisava corrigir, que você não corrigiu, ou que você precisava fazer, que você não fez na encarnação passada, e que nessa encarnação você precisa resolver. Por quê? Porque ficou pendente, porque foi feito errado, ou porque o resultado não era o esperado. E qual é o resultado esperado, Rosana? Por que a gente tem que voltar? Por que a gente tem que acertar as coisas? Por quê? Porque a nossa alma precisa evoluir para ela poder subir nos degraus da evolução e para ela atingir através de uma reforma íntima, né? Então, quando você reforma uma casa, você constrói, né? Aí ela teve algum desgaste, aconteceu alguma coisa errada, quebrou a janela, quebrou não sei o quê, e aí você sujou a parede, então você tem que fazer uma reforminha. Você veio para cá perfeito, né? Lá quando começou a roda kármica, quando você veio a primeira vez aqui, você veio por uma razão, só que você se perdeu no caminho. Então aí caiu uma janela, quebrou uma porta e não sei o que, e aí você cada vez que vem para consertar alguma coisa, vem para fazer alguma coisa. E isso seria a reforma íntima. A reforma, ela você vem para você se reformar, para você se melhorar,
para você voltar a ser aquela casinha inteira, né? Para você voltar a ser aquela alma pura, para você poder estar seguindo a evolução espiritual, gente. Precisa entender o que é karma e por quê. Não é punição, não é e aquela coisa assim, ai, Deus escolheu isso para mim. Não, Deus não escolheu. Quem escolheu foi você. Eu expliquei tudo isso na live passada, tá? E por que a gente escolheu o sofrimento, eu também expliquei na live passada. Então eu já vou seguir, né, de onde eu parei. Nós paramos no karma familiar, gente. O karma não está aqui para nos punir, vocês já entenderam, né? O karma é um mecanismo, né, cuja fonte é o nosso próprio espírito. Então, o mecanismo do karma é lapidar o nosso espírito, evoluir, nos transformar em pessoas melhores. Mas não precisa ser pela dor. Isso é a parte mais importante e libertadora. A gente não precisa passar pela dor. A gente pode e deve passar pelo karma, pelo amor, né? Pela solidariedade, pela compaixão, por atos altruístas, por participar, ser uma pessoa melhor e também fazer um pouco a mais, né? Porque não passa da nossa obrigação sermos pessoas legais. Essa é a obrigação, né? Todo mundo tem que ser uma pessoa. Ai, pelo menos ele não rouba. Não, não roubar é a obrigação dele. Não matar é a obrigação dele. Seguir os 10 mandamentos é a nossa obrigação, né? Agora, a partir daí, a gente vai fazer a mais. A evolução, ela vem do fazer a mais. Como eu disse na live passada. Se te mandarem andar uma milha, vá mais uma com a pessoa, entendeu? Então, a ideia é que você não faça só, né, ou dê migalhas para Deus, que você vá mais, que você faça mais. Boa noite para quem está chegando agora, boa noite, eu vi a Yara chegando aí, também minha amiga, um beijo para todos vocês. Então, sofro tanto ainda, não sei o que tenho para fazer nesse mundo. Então, os propósitos que a gente tem aqui nesse mundo não é sofrer. A gente pode ter escolhido o sofrimento, aí vai lá na minha live da semana passada e vai entender um pouquinho por que você está sofrendo, né? Provavelmente você escolheu o sofrimento, você vai mudar isso. Eu espero que você mude isso, que você entenda que você não precisa sofrer, para você resgatar tudo que você fez, mesmo as piores coisas que você vai, mas eu na outra vida eu fui uma pessoa muito ruim, eu fiz coisas ruins, né? E aí eu escolhi então sofrer para resgatar isso. Não, você pode ter feito coisas ruins, você vai ter que dar conta das coisas ruins que você fez, sim. Das pessoas que você prejudicou, sim. Você vai ter que dar conta disso, gente. Não adianta, não dá pra fugir, é causa e efeito. Não dá pra fugir. Mas você pode fazer o bem para compensar o mal, né? Você não precisa ser vítima do mal. Então, o karma, a pessoa que escolhe o sofrimento, ela escolhe ser vítima do mal que ela fez. Mas o que acrescenta para o mundo? O que acrescenta para Deus? Né? O que soma eu ficar aqui sofrendo? O que soma eu viver falando eu sou uma sofredora? O que soma eu falar minha vida não dá certo? O que soma eu falar eu vivo doente? O que soma eu falar ninguém me ama? O que soma eu falar não tem dinheiro para nada? Não soma nada. Uma pessoa assim não soma nada no mundo. Ela tá aqui esperando a morte chegar e só fica reclamando. Então, o que soma no mundo? O que pode ser bom para o mundo? Uma pessoa que escolheu reencarnar e vencer o karma pelo amor, pela prosperidade, pela fartura, pela saúde, pela alegria. Então, aquela pessoa que monta uma casa de repouso, cuida dos idosos, monta um orfanato, eu sou rica, eu vou lá, faço, me envolvo, vou lá pro sertão, vou levar comida, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, uma parte do dinheiro que eu tenho, vou fazer doação. Então, Deus não quer que a gente escolha ser pobre, sofrer, nada disso. Mas a gente já escolheu, né? Então, vai lá na minha live da semana passada, vai assistir, que você vai entender, né? Então, aí já foi. Então, já escolhi sofrer. Já escolhi ficar aqui só sofrendo, ao invés de fazer uma coisa boa pro mundo, né? Não tenho paciência, não tenho vontade, não tenho depressão, não tenho vontade de sair da cama. Então, você não tá somando nada, né? Você só tá sofrendo. Você veio para sofrer, né? Você veio para sofrer e veio também para não ajudar ninguém a ser feliz. Que triste, né? Então, gente, vamos mudar isso, né? Vamos mudar.
Vamos mudar isso, vamos respirar, vamos falar assim, eu não quero mais sofrer. Quem tá em sofrimento aí? Quem tá em sofrimento aí? Quero saber quem tá em sofrimento aí ainda. Quem tá em sofrimento agora? Quem tá em sofrimento agora? Peraí, deixa eu só mudar aqui. Quem está em sofrimento agora, vai mudar isso. Chega. Chega. Quem está em sofrimento agora decidiu que quer ser feliz. Que quer ter dinheiro. Que quer... bom, se é isso que você quer, você está no ritual certo de libertação. Você está aqui na live certa de libertação, porque nós estamos no momento kármico. Pessoas e pessoas estão pegando essa doença, estão adoecendo, estão sofrendo, estão tendo reações e sequelas depois. Os que saram têm reação, os que não saram, né, acabam desencarnando. Todos no sofrimento, todos no sofrimento. Então vamos sair fora disso, não quero isso pra mim. Né? Então vamos falar, eu não quero. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que querer a mudança. A gente tem que querer a mudança. A gente tem que querer parar de sofrer em todos os sentidos da nossa vida. A gente tem que querer ser feliz, tá? E agora vamos fazer esse movimento pra gente, porque um karma familiar, um karma de relacionamento, ele começa pelo seu karma individual, gente. Não adianta você querer consertar seu casamento se você não se consertar. Se você não olhar pra dentro de você, se você não encontrar em você o que tá te prejudicando e prejudicando o seu casamento ou as suas relações, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho do karma de família, mais um pouquinho do karma de família, tá bom? Então vamos lá. O karma familiar, ele é real, gente, ele é muito real. Mas isso não quer dizer que ele seja para sempre, seja uma condenação. Eu tô numa família kármica, tô condenada a ser infeliz na minha família. Não, não é verdade. Até porque a constelação familiar, graças a Deus, né? Bert Hellinger trouxe essa constelação familiar. Eu sou consteladora, facilitadora e eu trabalho, né, com constelação e eu acoplei no sistema de constelar, né, do Bert. Eu trouxe uma técnica espiritualista, uma técnica minha que chama REM, que vai para a espiritualidade, que leva essa constelação, né, para vidas passadas, para regressão de vidas passadas, para ir lá no seu karma passado, para tentar entender da onde saiu aquele sofrimento que você tem hoje que não identifica, quais são as crenças, qual é o DNA kármico da sua família, as maldições de família. Então tudo isso com a minha constelação eu consigo identificar, consigo trazer para cá e no dia da constelação a gente já trabalhar a libertação desse karma através da constelação. Então, a constelação familiar é um dos caminhos mais rápidos e mais simples de trabalhar e resgatar esses karmas de família, tá? Outros também, mas o de família é perfeito, é assim uma coisa mágica, tá bom? Então eu vou dizer para vocês, quando a gente escolhe nascer, antes de nascer no corpo terrestre, a gente tá lá, né? A gente escolhe a família que a gente vai nascer. Eu acho que quem é espírita, quem é espiritualista, todo mundo já ouviu falar isso, né? Todo mundo, eu vou olhando aqui o que vocês estão escrevendo, né? Então eu mudo o foco um pouquinho dos olhos, porque eu quero muito ver o que vocês estão falando, mas é muita gente falando, eu não consigo. Então, no momento, gente, deixa eu explicar uma coisa que é importante vocês saberem sobre mim, tá? Eu como profissional, eu sou psicóloga, né? Há muitos anos já, trabalhei em hospital, trabalhei em consultório, né? Trabalhei em escola e até antes da pandemia estava atendendo em consultório. Só que eu acho que esse momento hoje precisa de mim muito mais no coletivo, tá? Eu acho que hoje eu preciso me dedicar, ajudar o grupo ser a se manter aberto, a não fechar. Eu preciso me preocupar hoje muito mais com o coletivo e não com uma pessoa só. Então eu não estou atendendo no consultório, alguns casos mais graves do meu consultório eu estou atendendo, mas eu não estou abrindo agenda para casos novos, porque eu quero ter tempo de trabalhar no grupo ser
tanto as mandalas que eu tenho feito para ajudar o nosso grupo a não fechar as portas, porque é a parte financeira, como a psicografia de livros, assim como também a parte da Umbanda, que é a parte de ajudar as pessoas que estão com muitos problemas, e a gente faz esse trabalho. Fora todos os atendimentos do Grupo Ser, gratuitos, como atendimento fraterno, todas as lives, tudo que vocês estão vendo aí de passe, é psicografia minha, é canalização das minhas entidades, é passe de terça, é passe de quarta, é de segunda-feira. Então, gente, todo o material que vocês estão vendo aí, todo o material, ele é produzido pelas minhas canalizações. Então, eu tô totalmente voltada hoje para ajudar as pessoas no coletivo. Então, eu vi que alguém falou assim que queria uma consulta minha. Eu, nesse momento, até essa pandemia passar, eu estou só trabalhando para ajudar o Grupo Ser, né? Não estou precisando agora trabalhar para mim. E eu estou trabalhando de forma coletiva. Tá? Eu tô falando com as pessoas, às vezes as pessoas me escrevem no Instagram, querem fazer pergunta, querem conversar, eu não consigo responder. Eu adoraria ter um tempo assim para ficar conversando com vocês individualmente, mas eu não consigo, porque nós temos hoje quase 5.000 pessoas lá em tratamento, fichas e fichas e fichas e pedidos e pessoas com problema. O plano espiritual está precisando muito da ajuda dos médiuns, da minha disponibilidade de tempo. Então eu não estou podendo fazer nada individual, porque eu acho que em uma hora que eu fico com uma pessoa, eu posso ajudar muitas pessoas, né? E de forma coletiva. Então nesse momento eu estou trabalhando apenas voluntariamente no Grupo Ser. E as constelações eu só faço presencial, porque se eu também for fazer individual, eu vou estar cuidando só de uma pessoa. E tantas pessoas estão precisando, eu acho até injusto falar assim, não, mas ela vai pagar. Ela vai pagar, então eu vou atender. Não. Eu quero estar perto de quem pode pagar, eu quero estar perto de quem não pode pagar. Eu quero estar perto daquele que tem muito dinheiro, mas eu também quero estar perto de quem não tem nada, para levar uma cesta básica, para fazer reunir pessoas e vamos tentar ajudar essa família. Eu quero ter tempo para isso, tá bom? Então não é o dinheiro, tá? O dinheiro é importante, então compra mandala e eu vou estar dedicada a fazer mandalas. Tem dia que a gente faz 20 mandalas, né? Que é o que tem ajudado o Grupo Ser. Então, mas pelo menos são 20 pessoas que eu tô fazendo uma energização, não para uma, tá? Então, acho que deu para vocês entenderem. Então, vamos lá, gente, vamos continuar falando. Eu sei que vocês estão falando aqui, mas o negocinho não mexe, eu não consigo ler o que vocês estão falando, mas é até bom que eu não fique lendo agora, eu leio depois, porque se eu ficar lendo agora, eu não consigo dar sequência ao que eu quero falar. Então vamos lá, gente. Vocês entenderam que quando você vai nascer, você vai vir para um corpo físico, você escolhe a família que você vai nascer, você já escolhe. Geralmente as pessoas que fazem parte da nossa família, né, são almas que já estão ligadas com a gente, né, por uma razão ou outra. Em outras vidas elas já estão ligadas, e muitas delas é aquilo que eu falei dos karmas a resolver. Alguma coisa que você fez que prejudicou, alguma coisa que a pessoa fez que te prejudicou, alguma coisa que você deixou de fazer, né, então na outra vida você foi mãe, não foi uma boa mãe, então nessa vida você veio filha. É aquela coisa assim, né, é um furacão de emoções, né? E a gente vai escolhendo isso, a gente vai escolhendo. Por isso, num núcleo familiar, nós temos pessoas, almas muito ligadas, ligadas não só dessa vida, como de outras vidas. Por isso que esses laços são muito, né, fortes, e às vezes com muitos nós, muitos blocos de dor, muito sofrimento, muita coisa, gente, tem muita coisa. E aí, a gente tem que pensar assim, ó, ao contrário do que se costuma dizer, né? A gente ouve muitas pessoas falarem assim, a família a gente não escolhe, os amigos a gente escolhe. Eu vou dizer que a nível espiritual, a família é você que escolheu, sim. Você escolheu. E muitas vezes ela é composta de almas que estão conosco há várias vidas, viu? A gente escolheu, sim. E às vezes é uma pessoa que você vem brigando encarnações, não dá nada certo, e você volta para consertar, por isso conserta logo. Se liberta logo de amarras, né, e de laços negativos,
se desliga logo, porque se você tem problema com alguém da sua família e você não resolve nessa encarnação, você vai ter que voltar e reencarnar de novo, que não é a ideia, né? Ninguém quer ficar reencarnando mais nesse planeta, a gente quer evoluir, a gente quer ir para lugares melhores. E a gente tem que se libertar de tudo que nos amarra aqui. A gente tem que libertar das causas e efeitos negativos, né? Positivos te leva para cima, negativos te traz de volta para cá. Então eu, pelo menos, não gostaria de estar voltando mais, não. Tá cada vez mais difícil ficar aqui. Então a gente pensa em como tem lugares tão melhores e que a gente precisa também, para ir nesses lugares melhores, a gente tem que ter o nosso passaporte. Não pensa, não, que é falar assim, eu vou morrer e vou para um lugar melhor. Não, não, você vai ter que resolver tudo que você resolveu aqui, aí sim você vai para um lugar melhor. Você vai ter que fazer sua reforma íntima, você vai ter que evoluir para poder ir. Não dá para deixar pendência, não, tá? Pendência te mantém aqui, nada de pendência. Então, Thaís, sem pendência, se você não quer voltar, sem pendência, vamos resolver tudo aqui e agora, nessa encarnação, tá bom? Bom, gente, espera aí. Muitas pessoas, elas carregam com elas karmas familiares desde o nascimento, gente. Vocês sabiam que é uma energia que ela nem sabe que aquilo é um karma, né? Tem pessoas que têm dificuldades na vida de seguir em frente, de tudo, mas não sabem que aquilo é um karma familiar. Vocês sabiam disso? E tem pessoas que nem sabem que herdou o ADN kármico. Vocês sabiam? Tem pessoas que herdaram esse chamado ADN kármico, que nem sabe, que está trazendo dos antepassados, karmas dos seus antepassados. Alguns chamam de maldição de família, cada um dá um nome, tá? Então, gente, uma pessoa mais sensível, por exemplo, um médium, cujos pais, eles carregam os fardos espirituais, né, de encarnação em encarnação, lá dos avós. Então, os avós tiveram dificuldade, os pais tiveram dificuldade, aí você tá tendo dificuldade, né? Você vai ficar sobrecarregado com o karma familiar que vem dos antepassados, porque ninguém consegue resolver. Aí você fala assim pra mim, um karma da minha tataravó, por que ela não resolveu? Você pode ser só tataravó, sabia? Chega a ser engraçado falar disso, né? Mas se você acredita em reencarnação, sua tataravó lá tinha um problema de relacionamento, ou um problema com o filho que bebia, o filho que tinha problema, ou não queria trabalhar, não queria fazer nada, então tinha um problema. Aí a sua tataravó tinha. Aí sua bisavó também teve. Aí sua vó pode ser sua tataravó, ou você pode ser sua tataravó, que tá reencarnando para tentar resolver, mas não conseguiu resolver até agora. Então resolve logo e liberta a sua família. Liberta a sua família. Pode parecer bem confuso isso, mas é assim, né? Quando a gente fala de antepassado, a gente pode estar falando da gente. Não de uma geração, mas do nosso próprio espírito, tataravó, que hoje sou eu, tá? Então, gente, é importante a gente pensar, né, que a gente tem karmas familiares, que às vezes a gente não consegue resolver, que os padrões da nossa família são transmitidos de pais para filhos, né, ao longo de sucessivas gerações, até porque nós somos essa geração, né, nós voltamos no mesmo núcleo. Então você pode ser a sua tataravó, a sua tia bisavó, que você mesmo reencarnou porque você ainda não conseguiu resolver. Então parece que o problema é passado de pai para filho, mas está dentro da reencarnação. Vocês entenderam? Deixa eu ver. Mas como resolver? Calma, gente, estamos indo para lá. Estamos no caminho da roça. Estamos no caminho da roça de resolver tudo isso, tá? Estamos no caminho da roça. Então, geralmente quando alguém perguntou assim, quando a família é pequena, também pode ter karma, né? Uma família pequena, uma família grande. Talvez o karma de ser uma família pequena seja um karma,
pode ter sido uma escolha de vocês, de ou ter tido uma família grande, não ter valorizado, aí vem com uma família pequena para poder sentir, né, a diferença, ou porque eram pessoas solitárias que se isolavam e voltaram solitárias e precisavam agora expandir, não expandiram. Então tem milhões de explicações, gente, não tem uma explicação. A constelação faz isso. A constelação, ela vai buscar a sua explicação. Ela vai buscar o seu campo morfogenético. A constelação, ela vai falar de você. Eu não posso ler aqui seu nome e falar qual é o seu karma, ou por que é assim, ou por que é assado, porque não tem uma coisa geral. Eu não tenho como dizer assim, olha, quando existe uma família pequena ou quando existe uma família grande, é por isso. Não, isso está relacionado à história de vocês, né, a história familiar, ao karma familiar, entendeu? É mais ou menos assim que eu quero que vocês entendam. Então a gente precisa entender que esses padrões, eles são passados sim, de gerações para gerações sucessivas, até que alguém consiga se libertar desse karma da família. Então pode estar vindo lá da sua avó, meu bisavô, ele faliu a empresa dele, aí meu avô não conseguiu nunca ser bem sucedido, meu pai tentou abrir uma empresa e não conseguiu, e eu não consigo fazer nada. Então você vê que é um padrão que se repete de insucessos financeiros, então pode estar relacionado a um karma. E aí a constelação, ela faz exatamente isso, ela para esse processo em você que está constelando, você para esse processo, né, hereditário, espiritual, kármico, para esse processo em você, e os seus descendentes já não vão passar por isso. É como se quebrasse uma maldição. É bem interessante, tá bom? Então, há muitas pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém da família de forma harmoniosa, nem com os pais, nem com os irmãos, né? Por isso está muito relacionado aos laços energéticos ligados às experiências passadas, que o campo morfogenético fala que são os laços de amor, né? Então a gente precisa trabalhar para liberar o fluxo do amor, para liberar. Então tem esses amarras, essas amarrações, esses blocos, esses laços negativos, e a constelação faz esse movimento, é bem legal. E os laços de energia, que a gente chama laços de energias ou cordões emocionais, tá? Eles existem, eles podem ser positivos, tem pessoas que você se identifica pra caramba, tenho uma avó, eu tive uma avó que nossa, era maravilhoso meu relacionamento com ela, então é muito legal você ter laços também na família, né? Não vou falar que família é só problema, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, gente. Família também tem laços maravilhosos, espíritos que vêm para te ajudar a enfrentar algum problema que você vai ter. Você escolheu passar por um karma de doença, por exemplo, e vem uma super hiper mãe, ou uma super hiper irmã, ou um super pai, ou um super filho que vai te apoiar na sua doença, mas foi um espírito amigo que falou, eu vou para te ajudar a enfrentar esse karma que você escolheu, que é o karma de doença. Infelizmente, você escolheu esse karma de doença. Então, os espíritos também de laços afetivos, né, positivos, eles vêm para te ajudar, entenderam? Então, os laços de energia podem ser também laços positivos, não só negativos, tá? São ligações positivas, almas afins. E os cordões emocionais, que a gente falou que podem ser positivos ou negativos, eles estão em todas as relações familiares. E é interessante a gente entender que o karma familiar, ele pode ser intenso e pesado, né? Então uma família pode ter um karma muito pesado mesmo. A gente vê isso muito em mortes, né? Quando tem um acidente que morre pai, mãe, filhinho, sabe? Essas mortes trágicas na família, que perde quase metade da família, acaba morrendo. Então tem alguns karmas muito intensos, muito pesados, e outros, né, mais leves, mais tranquilos, são coisinhas mínimas, mas são karmas pequenos, mas que também precisam ser resolvidos, tá? Então, gente, alguns estudos que vocês perguntaram aqui? Hoje não é passe, mas hoje pode deixar o copinho de água que nós vamos fazer uma oraçãozinha para libertação. Lembra que eu falei? Nós vamos fazer uma oração
para ajudar a gente nesse contato, para vocês conseguirem entender um pouquinho o que eu tô falando. Então, eu estava falando de que existem alguns estudos que foram realizados com o propósito desse tema que a gente está falando de karma familiar, relacionamentos kármicos de família, né? E, gente, existem 7 karmas, que a gente fala, 7 sombras kármicas. Então, vamos ver se vocês identificam uma dessas sombras, ou 2 ou 3, na família de vocês. Se vocês identificarem, vocês podem até falar, identifiquei e tal, só para eu ter uma ideia, porque depois eu vou assistir a live de vocês. Eu vou assistir o vídeo da live, né, que eu vou salvar. Então, gente, é importante vocês pensarem, existem 7 sombras kármicas do karma familiar. E aí, vocês vão tentar identificar se na sua família, tá? Então, presta atenção, vocês estão prestando atenção em mim? Se na sua família atual, ou seus pais, ou nos seus avós, tá? Aí vocês vão saber se essa família é kármica, se existe um karma nessa família. Então, assim, essas 7 sombras, elas aparecem sempre em karmas familiares. Então, assim, ó, primeiro, histórias de violência na família. Mortes trágicas, violentas, né, assassinato, ou até o suicídio. Então, histórias mesmo de violência contra o outro ou contra si mesmo, tá? Abuso, todas as histórias de abuso, né? Pai que abusou da filha, irmão, não sei o que, não só abuso sexual, mas também moral, ou então, como eu disse, as violências também, né? Então, a história de violência também está relacionado à agressão, né? Tanto na mãe, como no pai, como no filho, histórias de agressões também, violências. Histórias na família de acidentes de carro, tá dentro de histórias de violência também, violência assim de morte trágica, né? Vícios, então se você tem na sua família, essa é uma outra sombra kármica, nós falamos da primeira sombra que é a história de violência, a segunda sombra é abusos, todos os tipos de abuso na família, estamos falando de família, tá? Vícios, então todos os tipos de vício, pai que bebe, irmão que bebe, filho que bebe, ou droga, qualquer tipo de vício, também com certeza numa família que tem vício, tem um karma a ser resolvido ali, né? E com certeza com a pessoa envolvida no vício. Pobreza, muita falta, muita necessidade, tem a ver com karma familiar, tem a ver. Muita dificuldade, muita luta, sabe? Aquela coisa de pobreza. Doenças na família. Então, doenças quando acontece, assim, de crianças ficarem doentes, ou qualquer idade, mas, assim, crianças que nascem com uma doença ou uma síndrome. Então, existe ali uma questão kármica, familiar, que precisa ser olhada, cuidada, né? Resolvida, né? Com muito amor, com muita paciência. Então, as doenças, principalmente as doenças também crônicas, então tem muito a ver. Abandono, se tem alguma história de abandono na sua família, né? Pai que separou da mãe e abandonou, não foi mais ver o filho, a filha, ou a mãe que abandonou os filhos, né? Situações de abandono na família, alguém da família saiu, porque separação não é abandono, tá? Separação não é abandono. Então, eu me separei e o meu ex, se ele continua sendo pai, não é abandono. Se eu continuei sendo mãe, não é abandono. A partir do momento que um some, nunca mais aparece para ver o filho, é abandono. Então, situações de abandono, com certeza aquele pai ou aquela mãe que abandonou, ou aquele filho que abandonou aquela mãe idosa, tem uma relação kármica a ser resolvida também. E, obviamente, que não poderia faltar a traição, né? Qualquer família que tem traição é uma família kármica. Não tem jeito. Traição, mãe que trai o pai, pai que trai a mãe, filho que mente para a mãe, que trai a confiança. Essas relações de traição, de mentira, de confusão, nesse sentido de falta de confiança, sabe? Essa confusão toda, falta de respeito, é uma família kármica. Então, nós chamamos isso de 7 sombras kármicas. Então, se tiver uma dessas 7, com certeza, a sua família, essas sombras, elas representam os karmas
que pode estar se repetindo nessa, já pode ser quantas encarnações vocês estão tentando corrigir isso, tá? E aí a gente chama de assuntos de família que precisam ser resolvidos urgentes, tá bom? E existem alguns indícios para vocês entenderem um pouco de que tá afetando um pouco os karmas familiares, né? Então assim, como você pode saber? Por exemplo, que te dizem que você pode estar sendo afetado por um karma familiar. Então, assim, Rosana, como é que eu sei se o karma da minha família está me afetando? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, peraí, deixa eu procurar aqui. Então, se você falou que só você cuidando dos seus pais, então, por exemplo, se você tem outros irmãos e eles abandonaram os seus pais, é um karma de abandono, sim. E só que você cuidando dos seus pais é uma coisa cansativa, mas você está cumprindo, você está resgatando, você está pegando a causa e efeito e está transformando em algo positivo. Já os seus irmãos estão abandonando. Eles estão em karma e não estão resolvendo. Vocês três, vamos supor, são 3 irmãos. Você é a única que está cuidando, os outros 2 não. Os 3 teriam esse karma de cuidar dos pais idosos. Quando um fica, ele está fazendo a parte dele. Ele está transformando isso em créditos. Mas os outros 2 não, eles estão transformando isso em débito. Tá piorando a situação. Só que a ideia é a gente conscientizar que eles estão fazendo isso. É não permitir. Se você também é conivente, fala assim, só eu cuido dos meus pais, meus irmãos não cuidam, e você não faz nada para chamá-los para cuidar, para conscientizar que eles também têm, para falar assim, olha, o negócio é o seguinte, eu também tenho vida, eu também tenho família, eu também tenho vida própria, eu também quero ter meus lazeres. O pai é dos 3, não é? Então vamos compartilhar isso. Vamos assim, eu posso ficar 3 dias, mas vocês vão ficar um dia cada um. Eu posso ficar 4 dias, mas vocês vão ficar um dia cada um. É assim, você pode até pegar o mais da coisa, você pode se envolver mais, mas você não pode fazer pelos outros. Porque se você ama seus irmãos, você está prejudicando eles, porque eles vieram para cá para resgatar isso. E se eles estiverem fugindo disso, eles vão ficar presos várias encarnações e você se liberta. Você se liberta, mas eles vão continuar. Deu para entender? Deu pra entender? Nossa, tem bastante história aí, né? Vocês estão contando aqui. Muita história, gente. Impressionante, né? Como na constelação também a gente descobre tantas histórias, tantos segredos de família, tantas coisas que às vezes a pessoa nem sabia. É tanta história, gente. Nossa, como tem história, como a gente nem imagina o sofrimento das pessoas, né? Como a gente... Não existe isso, viu, Márcia? Eu trabalho, cuido da minha mãe, meu irmão trabalhava e cuidava da minha mãe, meu filho trabalha e cuida da minha mãe, então assim, todos se revezam para cuidar da avó, não tem essa não. Se eu trabalho e não posso cuidar da minha mãe, então no dia que eu tô em casa eu cuido, né? Então eu falo, quando meu pai estava doente e eu trabalhava muito, e ele foi internado, então assim, minha mãe ficava com ele durante a semana, à noite a gente revezava para um dormir ou outro, e final de semana a gente deixava ele para casa descansar e a gente ficava com ele no hospital, a família. E a gente trabalhava, mas ninguém trabalha sábado e domingo, né? E se trabalha sábado e domingo tem um dia de folga, então bora ajudar os pais no dia de folga. Então não tem muito essa desculpa não, eles só estão se karmatizando cada vez mais. E aí se eles não, eu vou dizer uma coisa, existe uma coisa muito forte, se você não cuidar dos seus pais, você vai cuidar dos seus filhos. Eu não sei o que é pior, né? Não sei se é pior cuidar de um papai velhinho, uma mãe velhinha doente, do que você ter que cuidar de um filho, né? Porque você não fez o que tinha que fazer, você vai vir uma coisa, provavelmente você vai escolher, não é Deus, não é punição, não é castigo. Mas aí quando você for embora, você vai olhar aquilo, você vai chorar, vai dizer, puxa, eu não fiz.
eu vim pra cá pra cuidar do meu pai e da minha mãe, pra ser menos egoísta, pra pensar menos em mim, pra o dinheiro não ser tudo na minha vida, pra valorizar. Eu vim o karma de família e eu não cumpri o karma de família. Ai, meu Deus, que droga. Ele tá lá no céu, né? Ai, que droga. Então, vou fazer o seguinte, eu fugi da responsabilidade de cuidar do meu pai e da minha mãe, mas eu não posso fugir da responsabilidade de cuidar de um filho doente. De um filho com uma questão que vai me consumir 24 horas. E aí vem o filho doente. Não é pior? Não é pior? Tem alguém falando comigo aqui. Estão falando para todo mundo fazer constelação. 294 pessoas, tinha 297 pessoas na live fazer constelação. Gente, que máximo! Nossa, você já imaginou um salão cheio com 297 pessoas e a gente fazendo constelação coletiva? Meu Deus do céu, que coisa linda! Não vejo a hora de voltar presencial. Então vamos lá, gente. Vamos voltar. Jéssica, adorei sua ideia. Então, gente, deu para entender? Se você é causa e efeito, ficou negativo, você não cumpriu o que você tinha que fazer, você mesmo vai escolher algo pior. Você, não é Deus. Não vem dizer que se chegou. Deus vai falar assim: olha, como você não fez, você vai ser castigado. Não, Deus não faz nada disso. Deus quer. Deus só tá esperando a gente assim, ó. Vem, filho, vem, filha, vem. Corrige isso, minha filha, aprende a andar, vem, eu tô te esperando. Deus tá assim, ó, com os bracinhos, ó, vem, eu tô te esperando, vem. É que nem a mamãe que tá ensinando o filhinho a andar, ela tem que deixar ele cair, porque se ela não soltar ele não anda. Então ela deixa ele e fala, vem, vem, vem. Deus só tá falando vem pra gente, porque ele tem um lugar lindo reservado pra gente. Aqui é o lugar de aprender. E nem digo que é só aprender, é levar a chapuletada também. Então, gente, deu pra entender? Então, bom. Então, vamos supor que você tá assim, falando, você tá pensando, bom, eu tô numa família kármica, e agora? Então, eu vou dizer assim, tem alguns indícios que esse karma da sua família tá te afetando. Vocês querem saber alguns indícios que vocês podem estar sendo afetados pelo karma de família e vocês precisam o mais rápido possível mudar isso, trabalhar nisso? Você, por exemplo, você pode estar numa família onde você é a pessoa mais desenvolvida espiritualmente na família. Às vezes você está numa família onde só você fala de Deus, só você se preocupa com isso, só você fala vamos orar, né? Essa dimensão espiritual, nem seus pais, nem seus irmãos, ninguém quer saber disso. Ah, isso é coisa de fanático. Aí você tá meio que ferradinha, sabe? Vai ser difícil ajudar essas pessoas a entenderem o karma, entenderem o resgate, a reforma íntima. Vai afetar você se você está numa família assim. Outra coisa também, geralmente quem está numa família kármica, ela se sente assim, ela se sente meio patinho feio, sabe? Ela se sente um pouco diferente dessa família. Ela sente uma certa distância entre você e a forma como a sua família se comporta. Você olha e fala assim, nossa, eles são tão diferentes de mim, né? Eles se comportam tão diferente, eles pensam tão diferentes, eles agem tão diferente. Aí você fala, putz, estou numa família kármica e eu tenho que sair logo. Não sair, quando eu falo sair de uma família kármica, é sair do karma, não da família. A família você vai ter ela para sempre. E pode ser que você até volte a se encontrar com eles, e vai se encontrar com eles, mas sem karma, sabe? No dharma, na alegria, no equilíbrio. É isso que eu tô falando. Não é quando eu falo sair do karma, não é sair da família, gente. Não, aí você só vai criar mais karma. É você aliviar o sofrimento que às vezes uma família causa na gente, né? Às vezes acontece com vocês também, é um indício que você está numa família kármica, de você adoecer de forma inexplicável, né? Uma sensação de estar carregando o mundo nas costas. Eu acho que aquela moça, a Márcia, que falou que está cuidando sozinha dos pais,
ela deve sentir isso, ela se sente um pouco doente, cansada, como se ela carregasse o mundo nas costas. E você não pode se sentir assim numa família. A família, ela tem que ser uma troca. O Vanderlei, meu marido, ele sempre, eu casei com ele, o meu filho mais novo era bem pequeno, e eu sempre fui muito super protetora, e ele falava assim, Rosana, você tem empregada, tudo bem, né? Mas ele precisa fazer parte, ele tem que se sentir parte da família. Então, nem que for para ele arrumar a cama dele, recolher a roupa, deixa ele ajudar a gente, né? Participa, vamos arrumar a cama com a mamãe? Assim, para ele se sentir parte da família, para ele se sentir útil, né? Então, quando a gente assume tudo sozinho, né, o peso de uma família, de todas as responsabilidades da família, você começa a sentir que você está carregando no lombo a família inteira. E isso não é alegria, né? Ninguém fala assim, eu tive filho para carregar no lombo, eu tenho mãe para carregar, né? Você fala assim, caramba, né? Tem gente, olha, gente, eu trabalhei em hospital e tinha pessoas assim, tão cansadas de estar lá no hospital, internado com o pai e mãe. Tinha uma senhora que ficou quase 1 ano internada e a filha dela falava assim, ai, não entendo, minha mãe não morre. Então, ela tá errada? Parece uma coisa tão horrível de ouvir, né? Minha mãe não morre, né? Nossa, mas chega a esse ponto. Quando você tá carregando nas costas, sozinho, você tá carregando um peso muito grande, né? Você chega e fala assim, já tá tão velhinha, já tem 90 anos, não morre. Mas você não quer que morre. Você não quer que morre, não. Você não é um monstro. Você só tá cansada. Você só tá esgotada. Aquele karma tá te sufocando. Entendeu? Então, gente, as relações familiares, elas precisam ser prazerosas. Porque se elas forem um peso, caramba, pra que ter família então, né? Melhor nascer e morar lá no fim do mundo, ficar longe de todo mundo. Né? Porque para que você quer um peso? Você não quer um peso, você quer uma alegria, você quer uma família para ser legal, para ser divertido, para fazer festa, para cuidar quando precisa, sim, para estar lá quando eles precisam, mas não para carregar no lombo, né? Como diz a minha preta velha, o lombo. Eu não consigo mais parar de falar de lombo. Desde o dia que eu incorporei ela falou do lombo dela, agora eu só penso no lombo. Então, nas costas. Ai, meu Deus do céu. Então, gente, vocês estão entendendo? Outra coisa também, que você pode entender que você está numa família kármica e a coisa tá te pegando, é quando você se envolve nos assuntos estranhos, né? Então assim, puta, eu não tinha nada que ter me metido nisso com meu irmão, eu não tinha nada que ter me metido nisso com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, isso é assunto dele. Você começa a se envolver em coisas que tem nada a ver com você, você fala, entrei no karma. Nem é meu esse carro, pus a mão na cumbuca alheia, né? Era do meu irmão e eu fui lá. Então isso começa a te prejudicar, né? E quando você também começa a entender que você está numa relação que está te desgastando, é quando você consegue identificar os padrões familiares dos seus pais, dos antepassados, e você consegue ver em você, fala, putz, eu tô igual meu avô, eu tô igual aquele meu tio, meu filho tá igual aquele meu primo, né, que era assim. Então, assim, quando você começa a comparar coisas ruins da sua família, dos seus primos, dos seus tios, né, da sua, sei lá, das relações familiares, você sempre tem um primo que você fala, creta esse primo, né? Aí você começa a olhar pro seu filho e fala, nossa, meu filho tá parecendo meu primo. Quando você começa a fazer isso, ferrou. Você percebe bem que você está se afundando naquele karma. Em vez de você resolver, você está estreitando mais ainda laços negativos, tá? Então, a exclusão, segundo Bert Hellinger, é perigosa. Então, quando você começa a comparar e você começa a excluir as pessoas da sua família, você começa a gerar um problema sério de doença. Mas aí é só na constelação que eu consigo explicar isso com mais tempo, né? E conhecimento, tá? Então, é isso aí, gente. Nós estamos falando de karma familiar, tá? Então, é importante, existe uma parte de tudo isso que eu achei bárbara. Como resolver? Nós estamos no caminho, tá? Nós estamos no caminho de resolver. Eu tenho aqui um ritual para fazer com vocês, pra gente começar a quebrar e desvincular. A constelação familiar é um caminho, gente. É o caminho. É o melhor caminho. Não tem outro, para mim, assim, é o melhor caminho, é constelar.
Mas a gente pode começar trabalhando com rituais, né? E aí depois a gente pensa na constelação, porque agora não dá pra fazer mesmo. Mas dá pra você entender, dá pra você conhecer, dá pra você interpretar e dá pra eu dar algumas dicas pra vocês. E eu consigo dar algumas dicas pra vocês já irem trabalhando. Pode ficar tranquila, não vou abandonar vocês, não vou abandonar a live. Mesmo quando a presencial começar, a gente vai cuidar de vocês que moram longe, a gente não vai abandonar. Então, assim, é importante vocês compreenderem que eu vou passar conhecimento, mas eu quero que vocês pratiquem. Eu não quero jogar conhecimento pela janela. Eu quero que seja um conhecimento aplicável. Eu quero que seja um conhecimento que vocês vão usar do jeitinho que vocês conseguirem. Mas que na semana que vem você chega assim, nossa, eu comecei a fazer aquilo que a Rosana falou e tô me sentindo melhor, tô sentindo que minhas relações com meu irmão melhorou, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, né? Que as relações começaram a melhorar. É isso que é importante. Não adianta eu passar um conhecimento para vocês não fazerem nada, tá? Porque se fosse uma escola, eu estaria cobrando vocês com uma prova, uma avaliação, né? Um exercício, uma prática. Aqui a gente não consegue fazer. Então vamos lá, gente. Tem uma parte que é importante a gente entender que muitos adultos, tô falando de pessoas adultas, tô falando de criança agora. Não vou abandonar, Valéria. Até porque, sabe, vocês escrevem tanta coisa linda no meu Instagram. Eu recebo tanta mensagem. Às vezes de manhã eu abro o meu Instagram, tem tanta mensagem lá de vocês falando o quanto tem ajudado, o quanto tem melhorado a vida de vocês, o quanto vocês têm praticado, têm feito as orações, têm passado nos passos. Vocês começam a falar da importância do Grupo Ser na vida de vocês, do quanto vocês gostam de me ouvir falar, que, gente, é uma coisa assim, é uma bênção, é um presente de Deus. Saber que eu tô falando e tá chegando aí, tá chegando em vocês, no coração de vocês. E quando vocês me escrevem agradecendo lá no meu Instagram, é uma confirmação pra mim que tá dando certo, que eu tô no caminho certo. Então eu não tenho que sair desse caminho, eu não quero sair, muito pelo contrário, eu quero mergulhar mais ainda nesse caminho da canalização, dos meus mentores, do espiritual, para trazer para vocês uma forma da gente poder viver um pouquinho melhor. Porque olha, essa pandemia foi o ápice do sofrimento, do medo, das incertezas, de ver pessoas sofrendo loucamente, passando fome. Então, assim, eu acho que agora a gente tem que ressuscitar, só ressuscitando, porque acho que a gente já morreu e tá ressuscitando, tá acordando de novo, e agora a gente vai acordar para ser feliz. Não vamos acordar para sofrer mais, agora vamos acordar para ser feliz. E a minha função é estar aqui nas lives, no Grupo Ser, para acordar a gente para um mundo melhor, né? Que não adianta acordar para um mundo pior, então vamos acordar para um mundo melhor aqui na Terra. Enquanto a gente tiver tempo aqui na Terra, que esse tempo seja bom, tá? Porque essa parte ruim de 1 ano e pouco, a gente não quer mais, né? Então, gente, deixa eu continuar. Muitos adultos, presta atenção, muitos adultos, por mais independentes, vamos ver se vocês se identificam, tá? Isso aí é uma relação kármica familiar. Vamos ver se vocês se identificam ou identificam alguém da sua família, tá? Então, quando adulto, por mais independente, por mais autônomo, por mais emancipado que você seja, ou alguém, o seu filho, ou alguém, o seu irmão, né? Por mais independente que eles sejam, autônomos, se eles continuam a deixar que os pais deles, né, condicionem a forma como eles vivem a própria vida, se eles continuam sendo influenciados pelos pais, isso quando eles estão independentes já, estão autônomos, emancipados, quando eles permitem que os pais ainda conduzam a vida deles, eles estão nesse nó de família, esse nó kármico, não conseguem se libertar. Às vezes, tem pessoas que vivem a quilômetros de distância, até em outro país, e continuam sobre as regras dos seus pais, continuam seguindo as regras dos pais. Então, gente, isso é uma relação kármica, totalmente kármica. Aí você vai falar assim, mas o que a gente pode fazer para cortar, né, essa relação kármica? Se essa relação for com a sua mãe,
Então, se é um rapaz, né, o filho que tem essa relação com a mãe, que não consegue cortar essa relação kármica com a mãe, de dependência, de precisa da opinião, precisa seguir as regras, tem que seguir tudo que a mãe fala. Então, se mesmo emancipado, autônomo, mesmo uma pessoa que não tem a dependência dos pais e mora em outro país até, e ele tem essa dependência, ele precisa cortar esses cordões que o prendem às suas origens. E se é de uma mãe, é assim, se ele não cortar essa relação simbiótica com a mãe, ele não vai conseguir ter uma relação com mulher nenhuma. Ele não vai conseguir ser feliz com nenhuma mulher. Ele vai buscar a mãe dele em todas as mulheres que ele encontrar. Ele vai querer a mãe. E hoje em dia vai ser difícil achar uma mãe, né? Porque as meninas hoje não querem ser mães, elas querem ser amigas, companheiras, né, amantes. Ninguém quer ser mãe de ninguém, né? Você vai ser mãe de um bebezinho que vai nascer na sua barriga, mas você não vai querer ser mãe de um marmanjo, né? Então, essas relações, né, que minha mãe fazia assim, minha mãe era assim. Tem mulher vai querer com um homem que fica só elogiando a mãe. Ele pode ser um bom filho, né? Gostar da mãe, respeitar a mãe, mas ele tem que se libertar do cordão, né, umbilical, porque, gente, já é difícil. Os filhos se desligarem das mães é difícil, porque tem o cordão umbilical, que por aí que vai passando todas as questões, né, espirituais. É uma ligação eterna, mas que pode atrapalhar muito, principalmente se ele tem karma familiar com essa mãe. Dificilmente ele vai ser feliz. Os filhos, as filhas mulheres, também, se essa filha mulher tem uma dependência muito grande da mãe, se ela acha que a mãe é melhor, a mãe é isso, a mãe é aquilo, essa moça, essa filha não vai conseguir ter sucesso na vida. Aí já não é uma relação com o homem, né, como o filho com uma mulher. Da filha, ela não vai se sentir, não vai ter segurança, ela vai se sentir inferior. Ela vai ter uma sensação de que ela nunca vai ser tão boa. Ela nem tá pensando na mãe, ela não acha que tem essa relação com a mãe, né? É uma coisa inconsciente, gente. Isso eu tô falando das ligações kármicas inconscientes, tá? Inconscientes. Eu tô trazendo o que é inconsciente para vocês, tá? E aí o que é importante? Tanto essa filha que tem essa relação com a mãe e esse filho que tem essa relação kármica forte, prisioneira, né, com a mãe, os filhos com a mãe. Então é importante cortar esses cordões que os prendem às suas origens, assumir a responsabilidade pela sua própria vida. É importante que a partir de a mãe permita que os filhos assumam a responsabilidade pela própria vida e eles assumirem a responsabilidade. É importante que os filhos consigam ver os seus pais além das ilusões e das crenças que eles transmitem, que eles consigam ver os pais como pessoas, né, que acertam, que erram, assim como eles, né, que já fracassaram, que já tiveram sucesso, e que esses filhos tenham um olhar para os pais como pessoas, como almas, né, companheiras, né, sem a dependência. É muito importante para os nossos filhos quebrar a dependência desses filhos sobre nós. É muito importante que os nossos filhos não tenham nenhum tipo de dependência. Eles podem ter amor, eles podem ter respeito, eles podem ter carinho. Não custa nada uma mãe fazer a comidinha que o filho gosta, não custa nada a mãe ir na casa do filho e, deixa eu dar uma limpadinha aqui, tá uma bagunça, mas isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção. Esse filho tem que se bastar, essa filha tem que se bastar, ela tem que ser capaz, tá? Eu tinha muita dependência da minha mãe. Muita. Quando eu era mocinha, eu casei muito cedo, com 19 anos. E minha mãe era assim, o exemplo da dona de casa maravilhosa. Minha mãe era maravilhosa, casa limpa, comida. Minha mãe fazia tudo por mim e por meu irmão. Ela criou a gente muito dependente. E essa dependência que eu tinha da minha mãe, ela veio até o nascimento do meu primeiro filho. Então, quando o Thiago nasceu, gente, vocês acreditem ou não, eu tinha 22 anos, era muito novinha. E eu não tinha muito essa compartilhar com o meu ex-marido, que é o pai dele. Ele não era muito ligadinho não para essas coisas. Então, o que eu fazia? Estava chovendo, eu ligava para minha mãe. Será que eu levo o Thiago na escola hoje? Está chovendo.
Eu queria o aval da minha mãe. Eu precisava que a minha mãe falasse assim, não leva, ou leva. Era como se ela fosse a mãe do Thiago, não eu. Então era como se eu fosse a babá que tinha que ligar para a mãe e falar, olha, dona Neuza, tá chovendo, eu vou levar o menino para a escola ou não? Mas o filho era meu. Mas eu tinha essa dependência da minha mãe. Até que eu percebi. E aí, quando você tem essa dependência da mãe, você não percebe, você fica fraca, insegura, frágil, né? E aí, se a sua mãe não estiver por perto, você acha que vai acabar o mundo. Cadê minha mãe para resolver comigo o que eu vou fazer? Então, de repente, eu percebi que isso não me fazia bem. E eu falava, eu vou levar, tá chovendo, não tá, eu vou decidir isso. Aí eu comecei a tomar as minhas decisões em relação a ele. E com a minha mãe, eu conversava. Nossa, hoje eu levei o Thiago na escola. Ai, mas estava chovendo tanto. Eu falei, mas eu pus o casaquinho nele e tal, e ele foi. Então, vocês percebem que a relação de dependência enfraquece. Ela não é aquela coisa, a minha mãe é super protetora e por conta disso é tão bom. Não é bom pra mim. É péssimo para mim ter uma mãe super protetora. É péssimo eu ser uma mãe super protetora para um filho, porque eu enfraqueço, eu tiro o poder de realização dele, eu tiro do meu filho, eu tiro da minha filha o poder de escolher. Porque ele vai, como eu, vai ligar para a mãe e falar assim, eu levo ou não levo. Graças a Deus que eu acordei. Mas e se eu não tivesse acordado? Né? Aí é aquele caso daquelas pessoas que a mãe morre, não acordaram, aí a mãe morre e essas pessoas não conseguem viver sem a mãe. Já tem filho, já tem marido, já tem família, tem 3, 4 filhos, tem emprego, mas não consegue viver sem a mãe. É uma dependência tão grande dessa mãe, porque se eu amo a minha mãe, se ela morrer eu vou sofrer. Quando meu pai morreu, eu sofri. Mas eu não tinha dependência, né, emocional, nem financeira, nenhum tipo de dependência. Era só amor. Então, doeu, mas eu continuei existindo, apesar da morte do meu pai. E vou continuar existindo, apesar da morte da minha mãe. Eu vou continuar existindo, porque eu sei existir sem o meu pai e minha mãe, como alguém que me conduz. Alguém que decide por mim, Não, eu hoje sou adulta. Então, o adulto que não consegue seguir o caminho dele, está numa relação kármica, um nó kármico e não vai conseguir ser feliz na vida dele em nenhum sentido. Se é um alinhamento assim, uma prisão, uma dependência financeira, não vai conseguir nunca ter sucesso financeiro. Se é uma ligação de dependência da mãe emocional, não vai conseguir ter uma companheira. Se é uma dependência de decisões, não vai conseguir ter autoestima, não vai conseguir ter segurança para seguir a vida. Então, gente, eita, Rô, parece que tá falando isso pra mim. Então, você não se imagina sem a sua mãe. Pensa assim, a sua mãe, né, pela hierarquia, né, segundo a Bert Hellinger ou as constelações, na hierarquia, a sua mãe e o seu pai, eles estão na frente, né? Eles serão os primeiros a ir embora, né? A sair daqui, depois você, depois seus filhos, depois seus netos. Você pode dizer para mim, eu não saberia viver sem meus filhos, eu não saberia viver sem meus netos, porque eles estão atrás de você, você está na frente. Quando alguém que está atrás de você morre, é um choque, porque é algo que saiu do padrão hierárquico, né, do nascer e morrer. Agora, quando você fala que você não consegue viver se sua mãe morrer, você tem que rever isso. Você tem que rever, você tem uma relação kármica com a sua mãe, de dependência. E você pode ter vindo aqui para essa vida justamente para se libertar disso. Numa outra vida, sua mãe pode ter sido o seu marido, que te fez fraca, que gerou uma dependência. E nessa vida ela veio com sua mãe para poder te ensinar a ser independente e você não quer largar o osso. Entendeu? Você quer continuar sendo a filhinha da mamãe. Não, você tem que ser a mulher.
Você tem que ser você. Você tem que criar a sua independência, amando a sua mãe, respeitando a sua mãe. Aí você liberou karma. Aí você tá em dharma, você tá em equilíbrio com a sua mãe. Quando eu falo assim, eu amo a minha mãe, e o dia que a minha mãe se for, eu vou sofrer muito, mas eu continuo existindo, apesar disso. Pode parecer uma coisa fria de se falar, gente. Vocês podem estar pensando assim, nossa, mas eu tenho muito amor, né? Vocês sabem o quanto eu tenho de amor. Mas o apego é karma. O apego excessivo é karma. O amor é dharma. O apego é karma. Tomem cuidado com isso. Bom, o que a gente vai fazer? Então, quem era assim, corrige. Corrige. Quem é assim, corrige. Quem já era, graças a Deus que mudou, tá? Hoje, se eu ligar pra minha mãe, agora não por causa da pandemia, mas quando eu passei a ligar pra minha mãe, era assim, mãe, deixa eu te Thiago na escola, vamos até o shopping? Não mais, será que eu levo, será que eu não levo, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu vou, será que eu não vou? Ai, credo, justo. Meu Deus, eu cresci, gente. Eu sou adulta. Eu tinha 22 anos, eu já era uma mulher, eu casei, eu tinha família, eu tinha meu núcleo familiar. Eu não podia ficar dependendo do outro, da minha família de origem. A família de origem é pra gente amar, curtir, não pra ficar lá, né, dependente. Bom, gente, ao perceber que você não é mais criança, que você é essa mulher, que você é esse homem, que você vai sobreviver sem seu pai, sem sua mãe, certo? Ao perceber que você não é criancinha, que você não é vítima mais, que você não é dependente, você vai assumir a responsabilidade pela sua própria vida, certo? E isso vai te trazer um poder. Se você quer ter poder na sua vida, você vai ter que parar de ser a filhinha da mamãe, o filhinho da mamãe, do papai, a vítima, aquele que precisa, que se minha mãe morrer eu morro. Você vai ter que mudar essas falas. Eu amo a minha mãe, vou aproveitar a minha mãe até o último dia da vida dela. Vou aproveitar, vou cuidar, vou ficar com ela, vou passear com ela, vou fazer tudo. Mas o dia que ela se for, eu peço que Deus cuide dela. Ampare ela, receba ela. Eu vou sentir saudade? Vou sentir muita saudade, mas não porque eu sou dependente dela. Eu vou sentir saudades porque ela passeava comigo, porque a gente estava junto, por isso. Mas não porque eu não vou ter para quem perguntar, para quem... Não, a dependência não, tá? Então, pensem nisso. Compreender que você é o único dono e responsável por si próprio é uma forma de você se libertar do karma familiar. Tá? Você é responsável por você. Você é dono do seu nariz. E você sobrevive muito bem, obrigada, sem ter nenhum tipo de dependência, tá bom? Então, para se libertar dos karmas familiares, o que você tem que fazer é olhar para dentro de você mesmo, olhar para dentro de você, se reconhecer, reconhecer que você tem o poder de se libertar de qualquer cordão emocional, qualquer nó emocional, e falar assim, eu não estou aqui amarrado, eu estou aqui porque eu quero estar. Eu estou nessa família porque eu quero estar nessa família. Eu não estou aqui nessa família porque eu preciso estar. Ou porque eu sou dependente. Ou porque minha mãe depende de mim. Ou porque meu filho depende de mim. Não, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Aí você está em equilíbrio. Você sai do karma. Tá? Então é muito importante você olhar para dentro de você. Tirar esses nós. Tirar essas dependências. Tá? E quando você reconhece as lições que você veio aqui, qual será, por que eu vim nesse karma familiar, por que eu tive dificuldade com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, por que eu tive esses nós. Então quando você reconhecer as lições que você precisa nessas relações familiares, lições que você tem que tirar, né? Você vai passar a ter compaixão pelas sombras que eu falei. Todas as 7 sombras. Aquilo não vai mais te prejudicar tanto, né? Um abuso, uma violência, um vício, um abandono não vai te doer tanto quando você entender que você estava ali, que você escolheu estar ali, que aquele abuso, que aquela violência fez parte de algum processo de aprendizado e você vai trabalhar o perdão.
O perdão não é falar, eu vou te amar, você me abusou, você foi violento comigo, você me abandonou, eu vou te amar. Não, é se libertar pelo perdão, se libertar aprendendo a lição. Eu tive um pai que me abandonou e eu vou ser um bom pai, eu não vou abandonar os meus filhos. Eu tive isso que, então assim, sabe, lição? Isso serviu para isso serviu para aquilo. Isso é você aprender uma lição e não ficar vivendo a sombra kármica, vivendo a questão kármica, as 7 sombras. Só falo daquilo, só vivo daquilo. Não, bom, isso veio na minha vida por uma razão, deixa eu pensar. Por que eu estava nessa família kármica? Por que eu tive que passar por um abandono? Por que eu passei por isso? E o que eu posso fazer? Então é o autoconhecimento, é olhar para dentro de você, tentar entender aquela questão, aquele problema familiar, o que aquilo está relacionado a um aprendizado, o que você pode aprender com aquilo, para você poder libertar qualquer emoção negativa em relação à sua família. Nós não podemos ter relações negativas com a nossa família. Então tire algum tempo para você pensar por que você acha que você escolheu encarnar na sua família. Por que você acha que você escolheu encarnar nessa família? O que é que essa família tem ensinado para você? Na dor, no amor, no sofrimento, seja da forma que for. O que essa família tem ensinado para você, gente? O universo quer saber. Ele quer o quê? Ele quer o seu crescimento. Ele pôs vocês todos numa família, aqui, ó, todo mundo nessa família, para o crescimento. Não é para um matar o outro, um acabar com o outro, um brigar com o outro, ou então ficar só no love. Não, é para ter um movimento de evolução. Mesmo que você não seja muito próximo da sua família, né? Ou você tenha alguns pontos completamente diferentes dos seus familiares. A família é uma bênção, a família é uma oportunidade. A família, eu acho que é a primeira oportunidade que a gente tem de se libertar de alguns karmas, de sermos melhores, de nos melhorarmos como pessoa, é dentro da família, tá bom? Gente, acho que não dá tempo da gente falar de relacionamento kármico, né? Falei demais. Já são 10h20, não dá não. Eu tô falando desde as 9 horas. Deixa eu ver aqui. Parabéns, Andréa, faça isso. Todas as crenças que te limitaram, tudo aquilo que te aprisionou, né? Que vieram da sua família, dos seus pais. Trabalha isso sim. Trabalha. Perfeito, trabalha, se liberta, né? Seus pais já desencarnaram, então ótimo no sentido de ficar mais fácil, porque é difícil quando você tem o seu pai e sua mãe do seu lado e você ainda tem que trabalhar aquilo que eles estão falando hoje. Agora, você falou que eles estão desencarnados, então às vezes fica mais fácil. Você não vai receber novas informações, você vai trabalhar as informações que você já recebeu. Então, talvez fique mais fácil. Não estou falando de amor, de sofrimento e de que o seu pai e sua mãe não estão aí, nossa, não estou falando nada disso. Estou falando no sentido do que ela acabou de falar, que ela está trabalhando as crenças, tudo que ela absorveu dos pais dela que já estão desencarnados. E eu estou dizendo que quando você não tem informações novas, trabalhar com as informações, com as crenças limitantes que vieram dos seus pais, que não estão mais no presente, estão no passado, é mais fácil. Agora, o mais difícil é você trabalhar as crenças quando elas ainda estão chegando no seu ouvido, quando elas ainda estão na sua vida, estão acontecendo na sua frente. É muito mais difícil, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem. E eu digo, tente, porque é importante que você consiga, tá bom? Ai, gente, eu tenho uma coisa tão legal para falar de relacionamento kármico, gente. Então, ó, vou começar só o comecinho para dar o gostinho da live da semana que vem. Quer um gostinho para a live da semana que vem? Relacionamentos kármicos. Gente, existem relacionamentos kármicos por afinidade ou por compromissos espirituais, que seria o próprio karma, tá? Então a gente se sente atraído por outras pessoas, né? Não tô falando de relacionamento homem e mulher, qualquer relacionamento amoroso, tá? Amoroso. Do jeito que vocês quiserem amar, sejam livres para amar.
Então, sejam livres para ser felizes no amor. Eu digo assim, os relacionamentos kármicos, que é o assunto da semana que vem. Eu vou dizer para você que nós nos sentimos atraídos por outras pessoas para amar, né? Por duas razões, basicamente. Ou por afinidade, ou por compromisso espiritual. E quando nós nos aproximamos, gente, de alguém com a intenção de consolidar um relacionamento mais íntimo, seja amizade, namoro, casamento, num primeiro momento, nem sempre é possível distinguir se é afinidade, se é compromisso espiritual. A gente fala, não sei o que é, mas você fica enlouquecido. Quando você reconhece alguém e você fica enlouquecido e a coisa acontece muito rápida, você nem percebe se já tá lá com a pessoa, namorando, morando junto, né? E apaixonado e falando que não consegue viver, pode ter certeza que ou é uma relação kármica de compromisso espiritual ou é afinidade, também um compromisso espiritual, por afinidade ou por karma. Gente, e eu vou falar um monte de coisa para vocês sobre isso. Vou explicar tudinho, vou fazer vocês tentarem identificar se os relacionamentos de vocês são kármicos, se os relacionamentos que vocês já tiveram, o que vocês estão, e também identificar quando vocês forem se relacionar. E eu vou fazer uma prática com vocês que vai falar exatamente sobre o tipo de relacionamento que você está vivendo hoje. É uma técnica de descobrir se o relacionamento que você tem hoje, agora, com seu companheiro, se esse relacionamento ele tem um fundo kármico ou não. E aí, se ele tiver um fundo kármico, nós vamos fazer uma técnica que vai trazer um testezinho e aí eu vou trazer para vocês os resultados. Vocês vão saber, né, mais ou menos por que vocês estão juntos. Qual é o compromisso kármico de vocês? Vocês vão ficar enlouquecidos para saber. Então, quarta-feira que vem, tá prontinho, já deixei tudo arrumadinho. Hoje não dá tempo, a gente falou demais, mas, gente, não esquecendo que a semana que vem eu vou falar sobre karmas de relacionamento e vocês vão identificar o relacionamento de vocês, o que vocês estão tendo hoje, namorado, amizade colorida, marido. Aí vocês falam assim, e se der que meu marido é meu karma? Nós vamos trabalhar. Você tá num relacionamento kármico, não quer dizer que você tem que separar. Não é isso, gente. Você pode resolver o karma que vocês tinham e ser felizes para sempre, sabe? História de, né? Porque assim, se você está, mas eu e meu marido, a gente não se entende, a gente briga, a gente não sei o que, a gente discute. Pode ser um karma. A hora que vocês resolverem esse karmazinho aí que tinha que estar ali, ó, que não tá, o nozinho que tá ali, e a gente resolver esse nozinho, as coisas se resolvem magicamente e você não precisa se separar. Então as pessoas pensam, mas se é casamento kármico, então a hora que resolver o karma separa? Não. Você pode sim separar, pode até acontecer. E vai separar numa boa, sem briga, né? E aí você vai encontrar sua alma companheira, sua alma complemento. Aí você vai encontrar, porque quando você resolve o relacionamento kármico direitinho, sem briga, sem confusão e fica na paz, busca o equilíbrio, você entra em Dharma e aí aquele grande amor, aquele verdadeiro vai chegar. Agora, se o seu relacionamento kármico você resolver, né, você equilibrar, você colocar o seu casamento em Dharma, você também vai ser muito feliz. E é isso que eu vou falar semana que vem. E eu espero vocês. Chama as amigas, chama os amigos, chama todo mundo para participar desta live. Relacionamentos kármicos. Gente, vocês não vão se arrepender. Porque tem um testezinho que vocês vão amar, eu tenho certeza, porque eu amei. Eu já fiz com meu filho, com a ex-mulher dele, pra ver, pra saber o que foi. Gente, deu em cima, dá certíssimo. Falou exatamente o meu relacionamento com o meu marido, o relacionamento dele com a ex foi bárbaro. E eu acho que vale a pena vocês assistirem essa live, vocês não vão se arrepender, tá bom?
Espero vocês então, quarta-feira que vem, na live às 21h30 para falar sobre relacionamento kármico, para fazer o teste comigo e para praticar e ser feliz, gente, porque o momento tá pedindo. Beijo. Vamos encerrar com aquela música que vocês gostam, que eu também gosto. Vamos encerrar com aquela música linda e tomar água na energia da música. E agora é hora de conversar com Deus e pedir para ajudar vocês a encontrar o karma e liberar, porque nós temos ainda karma de saúde para falar, karma empresarial, karma coletivo, tem muito karma aí pra gente falar e para eu poder fazer o ritual com vocês e a gente se libertar, gente. Vamos lá, vamos encerrar, vamos tomar água e vamos tentar ficar bem, porque o momento pede. Tchau, gente. Vou tomar água conversando com Deus, ó. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos. Vamos falar com Deus. Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Vou virar meu anel de santo, ó. E sabe, Sou vermelho pra vocês, ó. Recebam. e sabe, Libertação! 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 que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Gente, quem quiser encomendar mandala, eu faço mandala de libertação. Libertação pro amor, libertação pra saúde, libertação pra relacionamento, pra família. Gente, quem quiser agora, já, nesse momento, mandala de libertação, ó, o pessoal aí tá pedindo pra eu fazer mandalas de libertação. Porque quando a gente chegar naquele ritual que eu vou fazer aqui com vocês, vocês vão estar com a mandala em casa e vai ficar muito mais forte. Então é isso aí, gente. Mandala de libertação. E vocês vão dizer pra que vocês querem, eu vou deixar comigo. Eu decido. Eu falo aqui com o povo e eles vão me orientar, mandá-la pra que vocês precisam libertar. E quando a gente fizer o nosso ritual de libertação, vocês vão estar aí com a mandala. Tchau, gente!